Sejam muito bem-vindas ao Conectadas Cast. Estamos ao vivo aqui com vocês em mais um tempo de série de estudos e esse mês de maio estamos aqui com um novo estudo. Sim, tempo de a preparação. Será que você está preparada? Pois é, a gente vai tratar aqui de vários assuntos, né, concernentes à preparação, mas já quero te dar um spoiler de que a gente vai tratar aqui tanto para as mamães quanto para as noivinhas. Então, se você é noiva ou esposa ou futura mamãe ou já é mamãe, esse assunto é bem específico para vocês, porque nós vamos tratar de assuntos que vivemos ou vamos viver. Então, vai ser muito especial. Claro que tudo envolvendo a palavra de Deus. E hoje eu tenho aqui duas princesas do Senhor que estão aqui me acompanhando nessa noite, né? Nós já estamos no 7º dia, gente, do desafio das Mulheres 31. E se você ainda não fez esse desafio, saiba que nós estamos fazendo o Desafio Mulheres 31. Você pode acompanhar através das nossas redes sociais. Ainda dá tempo de você participar. Depois você prolonga mais, né? 7 dias aí pra frente. Kalila tá fazendo? Kalila tá fazendo? Tá fazendo? Tô fazendo, sim. Então pronto, estamos fazendo aqui. Hoje a gente não veio com o nosso cântaro de água, mas temos a nossa aguinha aqui, tá, gente? Porque são 2 litros, tem uns desafios, são 7 desafios no dia para você cumprir. E um deles é você tomar pelo menos 2 litros de água. E é um dos desafios que a gente tem. Nem todo mundo bebe água, não sei porquê, mas enfim, tem gente que tem problema só com a água. E o ano passado teve vários testemunhos que pessoas foram curadas, tiveram através da água. Tinham problemas no rim. E começaram a tomar a água todos os dias. Aí foram fazer um exame e aí constataram que não tinha mais nada mais no rim. Então, gente, são tantos milagres que aconteceram nesse desafio. Então, se você tiver e puder, faça, porque é bênção demais. Bom, vou deixar ela se apresentar. Vou começar por Kalila, depois a Ana fala. Olá, eu sou Kalila Maria. Eu sou esposa de Marcelo. Eu sou coordenadora pedagógica, trabalho com crianças e a coisa que eu mais gosto é de servir. Gente, o meu mais novinho chama ela de Pocalila. Então não é Kalila Maria, é Pocalila pra mim. É o nome mais especial que eu tenho. É o mais fofinho, não é? Gente, ela foi o anjo que o Senhor preparou na época da pandemia. Kalila é nossa voluntária aqui na igreja também. E aí eu falava com ela assim, Kalila, e agora esse negócio tudo fechado? Bem na hora de Mateus entrar na escola, me ajuda, me ajuda. E Kalila foi, não, olha, a gente vai abrir, vai ter uma turminha bem pequenininha, vai ter que ir de máscara, era todo um protocolo. E eu falo sempre pra ela que ela foi o anjinho que Deus colocou para cuidar de Mateus com tanto amor. E hoje ele tá aí, agora a 1000 por hora. Mas ela ficava com ele no colo, porque o bichinho chorava demais. Mas glória a Deus, porque sempre o Senhor coloca anjos na nossa vida, né? E Pocalila, porque é assim que ele chamava, porque não falava ele chamava assim, eu quero ir Pocalila. Eu falei, calma que a gente vai chegar. Ela já vai pegar você. Aí quando ele via lá na igreja que ele saia correndo no carro, olha, Pocalila tá ali. Pronto, vai lá, fique tranquilo, vai com ela. Então aqui, Kalila tá aqui, né, casada com o Marcelo e vai ter um testemunho muito lindo para trazer para nós. E agora, a Ana. Oi, eu sou a Ana, esposa de Pablo Pinheiro e mãe de um príncipe lindo, Miguel, 2 aninhos. E somos servos aqui na casa do Senhor, a IBCA. Isso mesmo, são 2 preciosas que eu tenho aqui, né? E ambas são amigas também, viu, gente? Então, nada que seja intencional aqui, a gente também traz isso, como no passado, né? Não, foi qual? O anterior foi o presencial que a gente teve. O 3º episódio que a gente teve das rivais, eu trouxe também 2 amigas, assim, né? Que foi Marja e Fernanda. Então, assim, a gente sempre traz porque, gente, vocês não têm noção, é muita câmera aqui. Então, a gente precisa ter um ambiente muito, muito favorável, porque, né, literalmente entre amigas, para a gente poder conversar aqui, bater papo, esquecer que tem um bocado de câmera nos olhando aqui. Mas é isso, e hoje a gente vai, então, trazer esse tempo da preparação. E antes de tudo, né, a gente sempre traz o tempo de oração. Então, eu queria que você tivesse esse tempinho conosco de orarmos juntas aqui, né, pedindo que o Espírito Santo traga um tempo novo sobre nós e que nos ensine, né, sobre a preparação que nós devemos ter enquanto mulheres de Deus. E eu vou pedir para a Ana orar. Você ora, Amém. Ana? Amém. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por este dia.
Obrigado, Jesus. Senhor, porque o Senhor é um Deus provedor. O Verdade, Senhor provê todas as coisas. Eu quero te agradecer e te agradecer também pela vida da nossa Bispa Tati, por sua família. Que o Senhor Amém, aguarde, Senhor. Senhor, obrigado por esse projeto lindo que o Senhor colocou no coração dela, que esteja Amém, Jesus. e está alcançando milhares e milhares de mulheres. Eu só tenho a palavra gratidão, Pai, por estarmos aqui falando da tua palavra, do teu amor, para que vidas sejam alcançadas. E assim, meu Pai, nesta tarde, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Gente, vocês já estão vendo que aqui no cenário a gente tem uma casinha. Ó, bonitinha minha casinha, né? Tem porta, tem janelinha. Pois é, mas toda casa, ela precisa de um início, né? Então, assim, vou tirar aqui, tananã. Vou deixar ela sem o telhado por enquanto. Tu tem propósito, tá, gente? Calma. Que nem diz o povo, você é muito artística. Eu sou um pouquinho, aqui não dá pra desfazer aqui a casinha que ela tá colada. Mas enfim, o ideal dos mundos é que ela tivesse só a basezinha dela aqui, que a gente vai tratar sobre o começo. Sim, o começo de uma preparação, afinal de contas, a gente não chega no final sem ter um começo. Então, a gente precisa falar do começo e a gente vai tratar, então, hoje sobre a preparação com o começo de como foi o começo de vocês com os seus digníssimos. Não é? O meu foi, eu vou contar aqui também. Vou dar uns spoilers aqui também hoje. Bispo Júnior que me aguarde. Que hoje eu vou contar aqui várias coisas, mas glória a Deus que você agora é amado, já passou por várias coisas, agora você já está um homem transformado por Jesus, mas eu vou contar algumas coisas suas aqui também. Quem quer começar? Quem fica mais à vontade para começar a história? Posso começar? Pode? Então, Posso pronto. começar. E eu Fica gostaria bom. de começar com uma palavra. Claro, vamos lá. Eu acho que essa palavra foi para mim e é para você também. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele fez na minha vida, continua fazendo e pode fazer na sua vida também. Amém. Eu não nasci num lar cristão, mas eu conhecia Jesus quando criança. E inspirada. A gente vai chorar muito aqui, viu? Ah, só para falar que a gente tem aqui, eu vou dar sobre o poder dele, mesmo não ouvindo dos meus pais, eu sabia que eu tinha um pai de amor, que eu podia conversar, assim como eu converso com as minhas amigas. Então, em um dado momento, minha mãe foi acometida de sepse. Foi dada como para os médicos sem possibilidade de vida. E eu já não orava mais. Eu gritava e o Senhor falou comigo, como eu escuto a Bispa Tati, que Ele a curaria. E nesse tempo eu havia me afastado do caminho do Senhor. Eu era uma criança, as pessoas que me levaram, que me apresentaram a Jesus, tinham ido embora. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor cura a minha mãe, eu voltaria aos teus pés. Deus curou a minha mãe está viva para a honra e glória do Senhor. E aí, com esse compromisso, eu sou do interior, tinha pouco tempo morando em Salvador, não conhecia nenhuma igreja aqui. E eu me lembrava que eu passava por um bairro de Salvador que tem no Caminho das Árvores uma igreja. E quando eu liguei para a Igreja Batista do Caminho das Árvores, ela ficava no Itaigara e eu morava no Itaigara. E aí eu falei, Senhor, eu vou voltar como um compromisso teu, eu vou voltar a te servir. Porque mesmo diante de tudo, mesmo ouvindo a minha mãe dizer que eu poderia pedir para Maria passar na frente, eu ia para a igreja e dizia, eu peço a Jesus, porque Ele dá. E eu experimentei Jesus, eu contei para a bispa que no dia que eu soube que eu podia falar com Jesus, eu fiz um teste, criança em sua inocência. Então, como eu falei com Deus e Ele me prometeu, eu vim para a igreja cumprir a minha volta para os pés do Senhor. Então, eu vim para a Igreja Batista do Caminho das Árvores apenas para gratidão, apenas para honrar o meu compromisso com o Senhor. Cheguei aqui, eu não tinha amigos. Me lembro que no início eu vinha muito com aquela velha história, um pé na igreja e um pé no mundo. E eu me lembro que a menina que trabalhava na casa da minha irmã me disse assim, é melhor você estar com os dois pés no mundo do que com um pé na igreja e um pé no mundo.
Mas Deus usou o irmão Lázaro no seu louvor, dizendo, venha do jeito que você estiver. E eu vim do jeito que eu estava. E foi vindo do jeito que eu estava, para agradecer ao Senhor, que sentada no banco da igreja, o bispão, dizia sempre, olhe para o seu irmão do lado, cumprimente seu irmão. E eu cumprimentei Marcelo. E a gente não conversava muito, porque a gente estava cultuando ao Senhor, mas a gente passou a vir nos mesmos horários, nós sentávamos sempre juntos. Nasceu ali uma amizade. Nós passamos um bom tempo sendo amigo, não tão bom tempo assim, viu, gente? Foi assim, eu conheci Marcelo em 2007, foi na volta, no retorno das férias escolares, que eu voltei para Salvador, voltei para os pés do Senhor. Em 2008, nós começamos a namorar em março. Em julho, nós ficamos noivos. Em dezembro casou. Em fevereiro de 2009, nós nos casamos. Então, você tá bem. E o Senhor havia preparado o Marcelo para mim Que coisa como, eu acho que como um bálsamo e como alguém realmente para ser o sacerdote do lar. Porque foi alguém que, enquanto eu aceitei o Senhor, que eu vinha para as aulas no discipulado, o Marcelo participou de todas comigo. Eu não tinha amigos na igreja. E antes eu chamava Marcelo, e os meus amigos conheciam Marcelo como o irmão da igreja. Era o irmão da igreja, porque conhecia. Então, assim, a gente não conversava durante a semana. A gente se encontrava aqui, que não era no acaso, era na providência do Senhor. Então, casei, hoje nós temos 15 anos de casados. Uau, que lindo. Nos conhecemos aqui. Estamos firmes no Senhor, somos servos nessa casa. E eu digo assim, por que tudo o Senhor fez? E devo contar aqui, o meu sonho, quando jovem, era casar aos 25 anos. E esse sonho eu já havia esquecido, ele já estava guardado. Sim. Mas o Senhor não esquece. Não. E eu casei com 25 anos. Tudo bem que no mês seguinte eu fiz 26. Mas no mês estava com Antes 25. o Senhor, e assim, foi uma coisa que o Senhor guardou, né? Eu falo assim, como o Senhor é detalhista. Então, assim, um casamento, né, de 15 anos, ele é um casamento que está dando certo, porque ele Glória tem a o Deus. Senhor. Glória a Tudo que a gente faz é diante do Pai. Então, assim, a minha vida, a minha história é uma história de milagres. Eu digo que cada vez mais eu experimento a Jesus. E, assim, eu agradeço a Ele por ter me escolhido. Porque, assim, não nascer num lar cristão, não ouvir falar de Deus como alguém próximo, como um pai, como um amigo, como a gente escuta aqui na casa, é muito especial ter alguém que te apresente ao Senhor. E, assim, eu espero que em algum momento a pessoa que foi doutora Aquelita e doutor Celso, hoje eles moram em Barreiras, que me apresentou a Jesus. Então, me batizei nas águas, né, ia para a igreja, conheci várias canções, li a Bíblia, fazia alimento diário na casa deles. E, assim, eu sei que eles continuam sendo servos, né, porque não os reencontrei mais. Mas sei que e essa semente que foi plantada, né, e foi plantada numa casa, num lar cristão, e que eles faziam tudo isso com os filhos deles. Sim. E fez comigo, fez com a minha irmã. Oh, E a que lindo, que gente, especial. né, a gente ia para os congressos da igreja todos com eles, né? E eu digo que depois que eles foram embora, eu realmente fiquei sem conseguir, né, continuar nos caminhos. E eu digo, quando eu vim para aqui agradecer ao Senhor, o Senhor colocou o Marcelo na minha vida também para fazer isso, Que lindo. para dar essa continuidade mesmo e a gente formar uma família para o Senhor, né, para ser servos dele. Então, assim, eu tenho muito prazer de servir aqui na casa. Espero que você aí que esteja escutando também tenha certeza que o Senhor tem algo muito especial preparado para você. Que mesmo aqueles desejos e sonhos que você nem se lembra mais, Ele não esqueceu. Acredite, confia no Senhor e agora entrega teu caminho a Ele. Amém, amém. Que coisa linda. Ó, vou até te dar uma informação, não sei nem se você tem isso. Você falou exatamente que você veio para cá em julho de 2007. Pois eu casei em julho de 2007 com o Bispo Júnior. Uau! 7/7/2007, às 7 horas da noite. Uau! Então, assim, ó, a gente tem uma conexão aí com a sua volta pra cá, hein? Tá vendo? A gente vai fazer esse ano 17 anos de casado. 17 anos que você... Eu tenho 17 aqui, 15 de casado. Tá vendo? Ó os números, ó os É, números. os números. Ó os detalhes de Deus, hein? É Jesuicidência. É, total, tá vendo só? Diga aí, Anne, como é que foi a sua história, seu começo. Sua história não, seu começo.
Olha só, Bispa Tati. Eu queria também deixar um versículo. Falar nisso, você nem falou qual foi É Você só fala, você citou. Salmos Isso. 37, Isso. versículo 5. Isso. A minha é Qual é a versão que você tá usando? Almeida, revista e corrigida. Tá. Eu vou deixar aqui 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. Eu sou apaixonada pelo meu marido. E pelo meu filho, pela minha família. Porque, assim, desde muito nova, eu orava ao Senhor pedindo, né, um marido perfeito. E pronto, que viesse crente. Já pronto, preparado. Preparado, viu, Desde eu tinha que Senhor? mandar assim, assim, Só que não foi bem assim, né? O Senhor falou, não, filha, você vai orar um pouco mais para ele me conhecer. E então, eu vim de uma igreja muito de doutrina. E com isso eu acabei me afastando, né? Eu sou do interior, o Pablo também, somos de interiores vizinhos, próximos, mas a gente não se conhecia. E nesse que eu acabei me afastando da igreja, eu fui até o interior dele, estava tendo um evento, que foi o aniversário da cidade, e eu conheci ele. Ele veio até a mim, porque eu não vi Pablo, eu não enxerguei ele, ele me enxergou e veio até a mim. Normal. E aí trocamos contatos, começamos a nos, né, conhecer melhor, começamos a namorar. Tá, e você não tava na igreja? Não estava na igreja. Tá. É bom frisar, porque Sim. o pessoal pensar aí, gente, Não, calma, tava ela não estava afastada. na igreja quando ela conheceu o Pablo amado. também não era cristão, não. E aí, com isso, eu precisei vir para Salvador para estudar. E eu falei com ele que o relacionamento à distância não daria certo, eu não queria. E nesse meio, eu fiz minha matrícula, já tinha feito vestibular, já tinha passado e tal. Tudo para vir embora. Ele recebeu uma ligação para ele também vir trabalhar aqui. Aí ele falou, não, eu aceito. A entrevista aqui dele agora. Aí saímos, terminei de fazer minha matrícula, nós já fomos para a entrevista dele e estava tudo certo. Voltamos para o interior para voltar, né? Com tudo certo. E agora, mora junto. Aí o Pablo, ele foi pedir meus pais em noivado para mim, né? Ser a noiva dele. Meu pai chorou. A minha única filha, mulher, noivar já. Não sei se eu vou dar a mão. Não sei, mas deu, aceitou. Aceitou sim. E eu não me sentia mais à vontade no mundo, né? Porque eu sabia que o Senhor tinha um propósito na minha vida. E nas minhas orações eu aprendi muito a orar. Eu trago também a passagem de Ana, que fica em Samuel 1. 1 Samuel 1, 12, que diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. É porque muitos conhecem Ana pela história, por ela ser estéril, por ela ter aquela vida de penina, que não foi e não será o meu caso. Mas Ana, ela se humilhou muito aos pés do Senhor para ela conquistar o Samuel dela. E foi através da oração que ela conquistou. Então, assim, eu sempre tive, desde muito nova, a intimidade de orar com o meu Deus. E vindo para Salvador, eu orava, eu chorava, eu ungia a fronha, o travesseiro dele, para que o Senhor me desse sabedoria e que ele viesse conhecer o Senhor. E viemos para aqui, para IBCA. E eu ficava ansiosa, um pouco ansiosa, em um Bispo Júnior fazer o apelo. E nunca era feito. Gente, Bispo Júnior, vamos lá. Amado, você tinha um problema com apelo no início do ministério. Mas ficava aí... eu e Rose. Rose tá aqui assim. Era assim, ó, com a placa assim. Eu vou mostrar isso aqui.
apelo. E a gente usava papel, gente, de fato. Aí ele olhava pra cara da gente assim, ih, esqueci. Aí eu falei, você não olhou pra gente, a gente larga a placa assim. E fazia assim. Aí os meninos começaram a botar no tablet, a fazer assim, aquele letreiro assim que sumia e voltava. Apelo. Isso não fazia, era um negócio engraçado. Eu não sei o que passava, mas é porque não era o tempo, eu acho, Sim, da sim. colheita ainda. Então era assim, Sim. ele só ministrava e na hora de fazer o apelo ele não fazia. Então Mas eu aí lembro bem chegou o dessa época. momento. O Senhor fez com que eu esperasse, né? Sim, E foi tão rápido. Porque o terceiro domingo que viemos, que foram sequências. No terceiro, o Bispo Júnior fez o apelo. E eu não esperava. Ele pegou pelo meu braço e falou, vamos, amor. E levantamos, aceitamos o Senhor. Eu voltei, Sim. né? E ele aceitou. E ele falou pra mim, ele falou, eu disse a você que eu iria aceitar no momento certo, porque eu nunca mais, nunca, eu vou desviar dos caminhos do Senhor. E eu lembro-me, Bispa Tati, que na pandemia foi muito difícil pra gente, porque só eu e ele aqui, né? A gente não tem família. E foi em um momento que ele trabalhava no hospital, eu em casa, limpando tudo, higienizando tudo, A loucura de quando tomava banho de álcool. orando sempre para que o Senhor protegesse meu esposo. E ele começou a sentir alguns sintomas. E ele virou para mim e falou assim, filha, eu vou sair do quarto porque você está bem. Eu estou sentindo alguns sintomas e eu creio que eu estou com vírus. E o Senhor me deu uma força tão grande naquele momento, porque eu olhei para ele e falei, não, você não vai sair do quarto. Porque quando a gente casou, você lembra daquela palavra? Na saúde, Na alegria, na alegria, na tristeza. Vai ficar aqui no quarto mesmo. Vai ficar aqui, vamos continuar. Temos a nossa relação como nós estávamos tendo. E graças ao Senhor, ocorreu tudo bem. Ele fez o teste, deu positivo. Eu fiz, dei negativo. E aí, no momento que eu ia tomar o meu banho, era um momento que eu mais orava debaixo do chuveiro. Porque quando eu saí, eu queria ser forte para ele. Para dizer para ele que estava tudo muito bem. E daí tudo começou na pandemia. Eu orava, eu orava. Eu passava madrugadas, horas, clamando ao Senhor dentro de casa. Foi muita oração. E nesse momento de oração, como eu falo aqui na passagem, que Ana ela se derramou aos pés do Senhor. Eu saía na varanda, estendia as minhas mãos, orava e só via a ambulância passando, tudo fechado. As luzes, apartamento, todas acesas. E eu não parei de orar, o Senhor me fortaleceu, me deu uma força, uma sabedoria muito grande. Começou a voltar, né, a funcionar algumas coisas. E eu e Pablo, a gente já tinha um desejo de ter nosso filho. Aumentar a nossa família. E ele falou, vamos, chegou o momento. E aí eu lembro que quando começou a voltar, eu fui em minha médica, eu falei, olha, eu quero engravidar. Ela falou, não tem nada, tá tudo fechado assim ainda, tudo muito novo, não temos medicações, né? A vacina, não tem nada ainda. Eu falei, não, mas eu quero. E aí eu parei de tomar o medicamento. E não conseguia. Eu não conseguia engravidar. E eu lembro que uma noite eu me derramei. E eu tive um encontro com o Senhor no meu quarto. Onde eu pedia muito meu filho e eu não entendia o porquê que eu podia engravidar, mas eu não estava engravidando. E naquele momento foi muito real o Senhor. Eu nunca tive um encontro com o Senhor como naquele dia. Eu chorava, eu
clamei um Senhor, gente, de uma forma que eu nunca tinha feito. Nunca tinha acontecido. E naquele momento o Senhor falou comigo, você vai. Hoje eu falo com você, filha, que você vai gerar o seu milagre. E passando-se alguns meses, eu descobri que eu estava grávida. Não foi do momento, amor, como ele esperava, porque ele queria uma surpresa. E eu, né? Agoniada. Sim, um pouquinho. Pouco. Comecei a sentir dores, muitas dores, e eu não imaginava que poderia ser uma gravidez. Você achou que era outra coisa? Outra coisa. Uma cólica muito forte, um apêndice, alguma coisa. Assim. Mas nunca que passava pra mim que foi gravidez. Tentei tanto e não engravidava. Eu falei, hoje não é. E aí fomos pra emergência. Aí eu olhei assim, você vai entrar, amor? Ele, bom. Porque Pablo, ele é muito cuidadoso, ele é muito participativo em tudo. E aí a médica foi, fez algumas perguntas e eu fui respondendo. Ela, eu só vou passar alguns exames aqui. Você tá grávida. É só de confirmação os exames. E aí eu olhei para Pablo e falei, não tem surpresa, vamos lá, né? Vamos tentar ver esses resultados. E saímos de lá já com o nosso milagre, com resultado positivo, que nós estávamos grávidos. E temos hoje o nosso Miguel, o nosso milagre. Miguel, 2 aninhos, já cresceu, é um lar cristão. E Miguel tem nos ensinado muito. Miguel, ele ora, Miguel, ele louva. E é muito lindo, muito lindo. E nossa história também iniciou aqui. Gente, na que igreja. coisa linda. Olha, essas histórias eu não sabia, não, gente. É de verdade. Quando eu pensei, né, no tema e comecei a falar assim, eu botei no papel, eu sempre boto assim, eu tenho dificuldade, pouco, apesar de a gente mexer muito na internet, mas eu gosto do papel. Também. Eu sou do time do papel ainda, a gente tem problemas. Olha o meu papel aqui, ó, cheio de papel. E aí eu falei assim, ai, Senhor, tá, eu já entendi que é preparação, já entendi o tema. Me dá as pessoas, Jesus. Quem é? E eu não imaginava nem a história nem de Kalila, nem de Ayana. Não imaginava que era aqui na igreja. Não fazia nem ideia que vocês, né, tiveram os encontros aqui, que o começo foi daqui. Né? Então, glorifico a Deus, né, pela vida, né, dos meus sogros que construíram esse ministério e fizeram, né, a gente Sim. agora, nessa transição, a gente está tomando conta da igreja. E vocês terem começado, querendo ou não, no conectar ali também. Sim, com certeza. A amizade das duas começou no conectar. No conectar. É verdade. Então, tem muitas coisas, assim, que a gente não entende os propósitos do Senhor. E hoje, a Verdade. gente, né, sentadas aqui, a gente consegue entender Sim. muitas coisas, né, das quais a gente já vivenciou, já passou. E de ver, né, o quão Deus é bom, né? Em todo tempo Ele é bom. E quão bom é a gente estar literalmente vivendo a palavra. E uma coisa que me chamou a atenção de vocês duas é que vocês buscaram ao Senhor. Eu acho que esse é o ponto número 1 de uma preparação. Seja ela para o casamento, seja ela para ter filhos, é de buscar ao Senhor intensamente, né? E eu acho que falta um pouco entre nós mulheres buscarmos ao Senhor. Você falou da pandemia, eu lembro bem que assim, Deus me acordava também. Na verdade, a gente nem dormia, né? Sim. Eram as madrugadas aflitas. Eu lembro Verdade. que era um tal de tomar banho de Júnior também saía de casa, tomar banho de álcool. E a gente ficava ali e falava assim, o que será dos meus filhos? O mais velho tinha aula online e o pequenininho botava o sapatinho na porta assim, eu quero sair. E eu disse, para onde? Não pode sair de casa. E a gente teve uma questão complicada no nosso prédio, porque foi a primeira morte que teve na Bahia, foi no nosso prédio. E aí era pior, porque a gente não sabia nada de nada, se era na escada, se era no elevador, aí o elevador não funcionava, todo mundo tinha que descer de escada, as portas tudo abertas, era uma loucura, assim. Eu acho que nós vivemos literalmente algo que nenhuma geração, né, tinha passado por aquilo e a gente não estava preparada para viver nada daquilo, né? E aí eu ficava me questionando muito assim, e os nossos antepassados?
passavam como, meu Deus? Se fosse numa... Porque, assim, não se tinha comunicação como a gente tem hoje. Não. Hoje a gente recebe assim, né? A gente está aqui com os telefones, daqui a pouco o telefone Verdade. toca, daqui a pouco a informação chega, daqui a pouco vem aquele WhatsApp, né? Com aquelas informações, né, nos conectando ao mundo inteiro. Aconteceu um negócio lá no Japão, a gente já está sabendo agora aqui. E o mundo está cada vez mais digital, e a gente sabe disso. E as relações ficaram muito digitais. E aí, Deus me trouxe a pensar e a refletir, por isso que eu quero trazer também a mesa para vocês falarem junto comigo. Ainda mais você, Carila, que trabalha com isso na escola. Eu acho que é uma dificuldade hoje com as crianças de antigamente e as de hoje, com a questão das telas. O fato será que a nossa preparação, ela precisa ser uma preparação digital ou ela precisa ser uma preparação real? Em que sentido que eu digo? Porque hoje todo mundo está conectado na internet e a gente tem pregações do mundo inteiro espalhadas na qual a gente pensa assim, eu assisti uma pregação, eu tô cheia de Deus. Sendo que a nossa comunicação com Deus, ela não é só uma postagem de um versículo bíblico, ela não é a gente assistir apenas um louvor, ela é muito mais do que isso, né? E eu vejo assim que principalmente com crianças, assim, né? Você falou que Miguelzinho ora, e eu vejo porque ele chega aqui, ele quer ir pro altar, coisa mais fofa. De ver assim, o que nós enquanto pais, enquanto educadores, o que nós precisamos fazer, né? Porque, assim, isso aqui nos aprisiona de tal forma que deixa a gente viver a nossa vida real e faz com que a nossa vida em fé também se esfrie. Sim. Porque parece tão superficial. Aí eu compartilhei um versículo, mandei uma mensagem para a irmã. Você não ligou para ela? Você não sentiu vontade de orar por ela? Por que você não ligou? Por que você não orou? Por que você não sabe... sentar para tomar um café. Ô, amiga, vamos sentar para tomar um café, compartilhar um bolinho? Quero orar por você. E quantas vezes a gente perde de fazer isso porque a gente acha que simplesmente mandar uma mensagem resolveu todo o problema. E aí eu queria passar para você falar. Acho que a questão da tecnologia hoje é algo que eu digo que a gente não tem como retroceder, mas a gente precisa aprender a fazer bom uso. Né? Por exemplo, conectadas. As nossas crianças são conectadas. Elas nascem já com dedinhos prontos. Mas nós também, adultos, precisamos, para além desta conexão, fazer a conexão do olho a olho. Isso. Do corpo a corpo. Exatamente. Nós somos seres humanos e precisamos nos relacionar. Então, você que está assistindo, que bom, a gente está alcançando mulheres pelo mundo inteiro. Exatamente. Mas será que alguém aí, tem alguém do lado para quem possa sorrir ou chorar? Porque nessa conexão que nós estamos fazendo, é por isso que o nosso chat está aberto, justamente para possibilitar que outras pessoas sejam alcançadas e que outras pessoas também possam nos pedir ajuda. Exatamente. E esse é o momento. Porque, assim, por exemplo, a Ana falou da pandemia e a Ana foi uma das irmãs em Cristo que me ligou na pandemia. Então, acho que isso me emociona lembrar, porque foi um momento muito difícil. Eu também não tenho família aqui, a não ser o meu marido. Então, assim, a Ana me ligou. Então, a gente se fala muito pouco. A gente usa muito pouco a internet. A gente fala muito mais. O negócio nosso é nos encontrar. Então, a gente quer sempre marcar um encontro. Então, essa conexão é essencial. E nós, seres humanos, estamos nos perdendo nessa conexão. Nós estamos cada vez mais conectados com o mundo conectado. Estamos cada vez mais vazios. Cada vez mais, assim, eu me preocupo muito com as crianças que muitas vezes elas não aprendem a se relacionar. Né? Os nossos adolescentes, eles não sabem jogar, conhecer novas pessoas que não sejam pela internet. E quais ferramentas que nós, né, servos do Senhor, temos dados uns aos outros. Porque eu sei que as relações, elas ficaram mais difíceis depois da pandemia. Eu não me excluo porque eu também sou gente, eu também peço perdão ao Senhor todos os dias, quero fazer algo novo todos os dias, mas nós ficamos, parece que, mais impacientes, ficamos... o amor de muitos se esfriarão, infelizmente, e a gente precisa aprender a aquecer. A gente precisa aprender a se conectar de verdade. E a conexão de verdade se faz assim. Exato. Né? Na mesa entre amigos, na igreja que você vem, é um abraço que você recebe, é um sorriso que você recebe. Porque às vezes você não precisa nem dizer nada, é um abraço. E aí eu sempre falo para a bispa
que o abraço do Bispo Júnior... Ó, gente, aqui é assim, ó, peraí. Aqui, assim, aqui é time Júnior, mas os maridos são time Tati. Eu vou dizer assim, na brincadeira, Eu sempre gente, a digo parte, isso, mas porque que eu sempre falo do abraço do Bispo Júnior. Mas é bom mesmo. É porque, assim, eu me lembro quando eu comecei a vir para o Conectar e ele corria para abraçar as pessoas. Exatamente. E quando ele sobe no púlpito, ele abraça todo mundo que está ali. Então, por isso, assim, o abraço da Bispa Tati é muito especial. Acho que o afago da conversa com ela é muito especial. Mas, assim, eu falo sobre o abraço justamente por conta desse gesto. Para a gente que chega na igreja, a Igreja do Caminho é uma igreja grande. É, muito. E a gente busca muito, enquanto irmãos aqui, né, eu, minha amiga Ayana, a gente trabalha muitas vezes servindo na recepção. E eu sempre peço ao Senhor que Ele me use. Porque às vezes eu não sei o que o meu sorriso pode fazer, eu não sei o que o meu abraço pode dar. Então, às vezes, é naquele cafezinho quentinho, é num biscoito, são nos gestos que a gente faz a diferença. Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter, especialmente com as nossas crianças, porque são as mais afetadas por esse novo mundo, por essa nova via de conexão. E, assim, eu quero andar na contramão. Eu quero aprender a me conectar no olho no olho. Eu digo, hoje eu conversava com as crianças sobre o que é que faz o feliz, o que é que mais ama fazer. E eu falei que o que eu mais amava era o abraço quentinho delas. E aí, assim, é impressionante como elas também falam sobre isso. Então, vamos nos abraçar mais, vamos, né, usar, que assim, muitas vezes a gente parabeniza as pessoas só pelo WhatsApp. É verdade. A gente diz que a gente se importa com o outro pelo WhatsApp, mas a gente não consegue, muitas vezes, fazer uma ligação, ou abrir a porta para um vizinho, ou entrar no elevador e cumprimentar o outro, Nossa, olho no olho. Exatamente. É no diário, né? E eu acho que é por isso que a gente está, assim, sentada aqui ao redor da mesa. Podíamos estar fazendo cada uma da sua casa, né? Mas a gente entende que a mesa é um lugar de comunhão e a gente está aqui, assim, claro que de forma online para vocês aqui, né? Nós estamos ao vivo aqui falando com vocês, mas é importante você entender que isso aqui, o toque, o abraço, o sentar, o olhar no olho, o se desconectar literalmente, né? E ter que vai, senta com as tuas amigas, lê a palavra, sabe? Toma um cafezinho, sabe? Fala com ela, toca nela. Ó, amiga, tá difícil essa semana, eu tô cansada. Ela vai olhar para você e dizer, não, amiga, eu também tô, mas vamos orar juntas e as coisas vão fluindo, porque às vezes a gente acha que é a situação que a gente está passando, a gente está literalmente sozinha. Que a gente, mas ela não está vivendo a mesma coisa que eu. Quem te disse? Você sabe como? Será que ela não está literalmente passando por uma coisa muito similar à sua? Ou sentindo as mesmas coisas que você está sentindo? Então, compartilha, fala, conversa, senta, toma um café. Não gosto de café, sou do time do chocolatado. Olhando para a Rose aqui. Sou do time. Toma o seu chocolate, amada. Fica feliz. Não tem problema se não é do time do café. Se é do time do café sem açúcar, é meu time com de Rose aqui, né, Rose? A gente. Não, sem açúcar. Você não toma sem açúcar, não, Rose? Mentira! Ela é ainda infantil. Ela ainda toma com açúcar. Chocada, Rose. Vamos melhorar esse time da água. Então, pronto, aqui, ó. Tá água. Mentira, água com gás. Amo. Nem café, nem açúcar. Café, nem chocolate quente, nada. Nem chá. E como é que você faz o café da tarde para ela não faz café? Então é Não só faz à tarde. café. Só à tarde com água. À tarde, claro. Mas é interessante falar sobre a mesa. Eu lembrei de Miguel. Outro dia conversando com a Ayana e ele falando que ele queria comer pizza. Só que, na verdade, ele não come pizza, come mesmo, Sim, assim. Mas ele saboreia os pedaços. Eu disse a Ayana que é o que a gente faz com ele quando a gente vai para a pizzaria. Porque a gente sempre leva ele para a pizzaria e a gente leva ele para brincar. Então, acho que ele associa o momento da pizza ao momento da brincadeira, da comunhão conosco. Então, ele já sabe. Então, às vezes ele fala assim, vai levar pizza? Titia vai levar. Titia vai, entendi. Então, porque assim, é um momento de comunhão. Então, assim, você falou da mesa, eu me lembrei dele. Que assim, você quer comer o quê, Miguel? Pizza.
Entendi. Porque a pizza tem muitas coisas, não é a pizza, né? Porque Sim. é carregada de afeto, Aham. não é a pizza em si, é o que a gente promove com a Que coisa pizza. fofa. Aí, Mas é isso, é assim, a troca, a pizza, o café da tarde, ou a água da tarde. Agora tá. Gente, eu tô chocada. Você toma café, amada? toma café. Glória a Deus. Sem Sem açúcar? açúcar. Ô, amiga, você é do time. O chá do sem time. açúcar. Sim, Lá essa tem amiga, uma você é do cafeteira pra time, ela. amada. Você deu- Lá tem uma cafeteira pra nós ela. vamos na casa deles e tomamos café, porque eles não tomam café. Mas ela também não toma? Não. Não. Gente, vocês são uma espécie que não evoluiu, não, gente. Como assim pro café? Não, mas a não? gente ama os nossos amigos. Tem café Tem pra café eles. pra gente. Tem café. Não, gente. Então, eu faço com a água, eu faço com suco. Vocês tomam suco? Sim. Ah, tá. Não, então tá. Não, porque você faz café aqui, amada. Como Eu, você não, faz eu café? faço café para os irmãos com todo amor do mundo. Aí os irmãos fazem assim, tava uma delícia, irmã. Eu falo, irmão, é porque Deus É me muito usa. Deus me usa, porque, assim, irmã, quando alguém pergunta assim, irmã, tá gostoso? Irmão, eu creio que sim. Então eu não Não Nem tomo. toma provar, café. assim. Não. Assim, agora eu vou Chocada. contar. Quando criança eu bebia. Depois que eu cresci, não. Tá vendo? Ficou lá atrás. Ficou lá atrás. Mas o café é uma memória afetiva, né? Porque Sim. as pessoas amam. Eu amo o cheiro de café. Sim. E amo as pessoas que amam café. Mas eu não bebo. Bom, então a gente é amada. Então ela falou que ama Somos pessoas que amam, que amadas, somos pronto. amadas, então pronto. Mas é interessante entender, assim, né? Que é claro que a gente está falando da preparação, mas o começo gera isso, né? Por exemplo, acredito eu. Aí eu vou entrar nessa parte para perguntar para vocês, aí eu vou perguntar logo para você, Ayana. Tá. Quando você teve encontro com o Pablo, o primeiro lugar que vocês foram foi algum ambiente que foi fora a mesa? Ou a mesa Não. estava presente no seu primeiro... desculpa, no seu primeiro encontro? A mesa estava presente. Foi café da tarde, foi almoço. Não. Agora eu tô querendo saber, agora eu tô preocupada com o Não, café. foi um jantar. Foi jantar, Foi ai, um chique. jantar. Jantar. Foi à noite. Ele levou um rosa? Não, ele não levou rosa, não. Amada, aprenda a levar Ele rosa. não levou rosas. Nem Ele- chocolatinho? Nada? Não. O amado Ah, foi não. assim, desprovido de Não. nada na mão? Não, ele levou rosas. Ele não levou rosas, mas fomos jantar e aí ele já levou junto a aliança. Ah, O amado Foi, é rápido. É rápido. Entendi. Então, Mas foi uma mesa muito linda, uma mesa posta, muito bem arrumada. Ele que arrumou? Não, Não. mas ele preparou tudo. Ele contou com a ajuda. Isso. Tá, então é importante. Chegamos lá, ele mandei preparar tudo, amor. Tá tudo Oh. preparado. ah. Quem cozinha em casa? Então, quando eu casei com ele, eu aprendi Uhum. a fazer. Eu não sabia fazer nada, mas nós temos uma ajudante, Tá. né? Ela nos ajuda, mas Pablo, ele gosta de cozinhar. Eu faço, mas assim, Quem mais gosta da cozinha é ele? é ele. E você fica da arrumação? Eu fico da arrumação, mas eu também cozinho. Às vezes eu faço, né? Eu gosto de cozinhar, assim, no meu momento. Não Tá. é, vou cozinhar. Vou tal. porque eu acho massa. Não, ele tira os Entendi. domingos, na maioria das vezes, para preparar o almoço. Semana Santa mesmo, eles, né, almoçaram lá na nossa casa. Quem fez tudo foi Pablo. E Marcelo... Estava uma delícia. Ó, tá vendo? Ó, Pablo. Chefe No Pablo. feriado, foi. Chefe foi. mesmo. Tá vendo? Ele gosta muito e da Marcelo cozinha. Marcelo não cozinha. Marcelo, ele aprendeu a fazer algumas coisas, mas eu não posso negar, gente. Eu chego em casa muito cansada do trabalho e tem sempre alguma coisa preparada. Oh. Nem que seja comprada, né? Preparada para mim. Sim. Que eu sempre brinco com ele que meu sonho é chegar em casa e encontrar uma mesa posta. E ele se esforça do melhor jeito Oi, dele gente, para tá preparar uma mesa para mim. Uhum. Então, mas ele providencia. Providencia. Entendi. Ou às vezes se arrisca a fazer algumas coisas. Muito pouco, mas ele se arrisca. Se arrisca. Tá. Então, homens, ó, vocês estão de parabéns. Lá em casa, graças a Deus, também quem cozinha é Bispo Júnior, né? Eu sou da arrumação, ele é da comidinha, né? E não é engraçado porque eu ia falar da comida, porque pra gente cozinhar, né? Eu cozinho muito pouco, mas Júnior... Aí é cheio de potinho, assim, com Sim. todos os ingredientes para preparar para, então, cozinhar. Então, separa todos os ingredientes. E aí eu fiquei pensando justamente sobre isso, né? Primeiro encontro, normalmente, é na mesa. Seu encontro mesa. também foi na mesa? Foi na Ah, mesa. tirando o encontro que você teve de olhares aqui. Depois na do igreja. culto, Vocês foram almoçar. não na primeira vez, não me recordo
né? Quantas vezes a gente se encontrou só no culto Ah, e a gente passou a sair para almoçar depois do culto. depois do culto. E aí a gente saiu para almoçar várias vezes. Tá, mas é isso, assim, por exemplo, Tinha uma mesa. hoje eu vejo uma realidade de muitos que, assim, não compartilham a mesa. E quando a gente vai, não sei se vocês reparam nisso também, mas assim, a gente vai para algum restaurante, o casal, cada um tá com o seu celular, eles não conversam, eles não interagem, não há olho no olho. Sim. E eu brinco muito com meu filho, com o mais velho, com a Atila Neto, ele diz assim, mãe, às vezes a gente tá na mesa assim, né, os colegas, eles estão mandando mensagem para quem tá na mesa. Eles não falam, não interagem falando. Então, eu senti falta bastante. Eu gosto muito de mesa posta, né? Uhum. Na maternidade. Cadê? Como é? Eu não arrumava, não tinha tempo. E eu senti muita falta. E aí, quando eu tinha aquele momento do meu banho, né? Pra respirar um É isso pouco, mesmo. que eu chegava na sala, ó, amor, preparei tudo. Tudo do jeitinho dele, assim, arrumadinho. Uhum. E aquilo me deixava muito, assim, emocionada. E a gente compartilhar a mesa. E hoje, Miguel já tem um espacinho dele. Ele tem um suplazinho dele na mesa. Porque a mesa é muito importante. É importante. Por mais que a gente pense que não, mas a mesa sim. E é voltar, na verdade, às origens, né? Eu Sim. tinha separado aqui, assim, que normalmente os nossos antepassados, né? Eles eram desprovidos desse benefício da tecnologia que a gente tem hoje, né? E eles desenvolviam, né, uma profunda compreensão dos princípios da convivência, que é algo que hoje a gente não tem. De assim, vou ali, vamos tomar um café, vizinha, vamos aqui e tal. Você vê que você falou da vizinha do elevador. E é fato, minha mãe é uma pessoa bem sanguínea, assim, ela fala com todo mundo. Fala com o cara do caixa, todo mundo. Vai falando no elevador, puxa papo com as pessoas. E eu lá dura, né, quieta. Eu falei, Senhor, não precisa falar, pra que falar, meu Deus? Mas, obviamente, que tem a questão do respeito, do pelo menos dizer, Sim. bom dia, tudo bem? Tá. As pessoas não falam. Elas entram com a cabeça baixa, normalmente, no celular, e elas não dão bom dia, elas não interagem, elas literalmente não vivem mais no mundo real, né? Agora, se dá uma dor de cabeça, uma dor de dente, eu quero saber se o médico, o dentista vai resolver online, né? E fala assim, abre a boca aí, amado, para ver se online a gente resolve essa dor de dente. Não vai resolver. Então, assim, tem coisas, e uma delas é, se um relacionamento para dar certo, você precisa ter seu tempo de mesa, você precisa ter seu tempo olho no olho, né? Você precisa ter esse tempo de literalmente viver o que os nossos antepassados viviam, né? De encontrar um tempo, Sim. de preparar um alimento. Eu não sou da cozinha. Eu já percebi que nenhuma de nós, você também não é, né? Da cozinha. Pô, como você cozinha? Eu cozinho, mas eu devo contar que não é terapêutico. Ninguém gosta aqui, amada. Eu gosto de arrumar. Tá, aí, ó, dá arrumar a mesa. Então, assim, eu Não. preparo, eu sei fazer várias coisas, mas não é Doce ou salgado? tudo. Mas, assim, não é uma coisa, assim, que sempre. Tá. De Mas vez em faço. quando. Tem algum Faço. prato que Marcelo goste? Tem, Ih, já vou fazer ela revelar aqui qual é o prato. tem. Ó, Marcelo, ele é apaixonado por feijão. Mas feijão não é um prato que eu sei preparar. Não é feijoada. Não é feijão. Feijão preto. Mas, assim, pratos que eu faço que ele ama. É o camarão internacional, a moqueca de camarão, a lasanha bolonhesa. Então, são pratos que ele gosta bastante. A E é- panqueca também. Aí você se desafia e vai pra cozinha. Me desafio, faço. Tá. E ele sente falta. Ele reclama. Ih, amada. Deus mandou trazer você aqui pra você voltar à cozinha. Marcela, ela vai fazer, viu? A lasanha você compartilha com os irmãos também, né? Um pedacinho, não custa nada. Né? Trazer um pedacinho. Segundo Jéssica Sempre a Júnior, ele é o pastor da marmita. Né? Todo domingo aqui tem uma marmitinha separada para ele. Verdade. Não é essas que ficam na recepção. Sempre tem alguém que vem entregar uma sacolinha. Gente, nunca é outra coisa que não seja comida. Toda vez tem uma comidinha atrelada, ou é um docinho, ou é alguma comidinha. Normalmente é a comidinha que ele não come em casa, porque lá em casa não entra coentro. Então o pessoal acho que já sabe, já prepara logo uma coisinha que tem um coentro para aquecer o coração do bichinho, porque lá em casa não tem. Então, né, você falou
que ele preparava assim a mesa e isso aquecia seu Sim. coração. É isso mesmo, aquece o coração da gente, né? Então, assim, o bichinho gosta da comida baiana, então, se vocês quiserem, você pode fazer. É pra ele, eu não como. Pra mim, não mande, por favor. Você não come comida baiana? Não, o problema é o coentro. Algo. É que o sulista dificilmente come, Sim. né? Então, sulista, literalmente, lá do sul do país. E aí, assim, lá a gente não tem. O tempero que se assemelha é a salsa. Então, né? Então, tem a salsa e o coentro. Se você olhar, parece ser bem parecido. Mas o cheiro do cheiro é coentro, ele diferente. sobressai. Ele tem um tal do Concordo. ele tem um tal do perfume. Eu falei, gente, não É. precisa perfumar. Perfume a gente bota em si. Não precisa perfumar a comida. Tudo aí no arroz branco, taca ali o coentro Eu lá. sou a Baiano. baiana que não gosta de coentro. Glória a Deus, amada. Não, você não toma café, amada. Você tem alguma coisa diferente? E o baiano gosta do coentro, né? Eu Toda não. comida. Tudo tem coentro. Tudo vai coentro. Quando eu cheguei aqui, era assim, tem coentro, amada, eu vou vomitar. A pessoa, não, não enfeita a comida. É sério, gente, é porque no arroz tem. Aí taca Eles assim, taca, jogam um taca. pouquinho. Aí na muqueca, eu até gosto. Dendê, até como, não é uma coisa assim. Mas assim, se tiver o coentro, já não vai. Taca ali o coentro. Porque não, termina. Não, mas é só pra dar um saborzinho. Na Gente, não vinagrete. dá sabor. Sim, Ai, na é. vinagrete. Não faz, gente. Estraga a comida. Perfuma não. Deixa sem perfume. Né? Sim, seja assim. Tente fazer com a salsa. Faz com a salsa. É bom. Salsa é bom. Compra a salsinha. Vai ajudar as pessoas. Ó, a salsinha vai ficar mais, né? Imagina a Bahia trocar o coentro pela salsa. Eu acho que eu ia vibrar. Mas é porque aqui tudo tem o coentro. bendito do coentro. Não tem nada. Vai, Você sim. você vai num. Eu lembro que minha mãe, quando a gente chegou aqui, ia naqueles resorts all inclusive. Sim. Gente, não é possível. Só tinha coentro. O cheiro do coentro era latente em todos os ambientes do verdade. negócio. E assim, aí o pessoal, não, Tati, você tá exagerando. É porque você é baiana, amada. Você come coentro. Mas o coentro tem um perfume, tem um negócio, tem um gosto diferente. Eu não sei, mas... Só Jesus na minha vida, mas eu sei que assim, você vê que no meu casamento eu tive que ter o cuidado da preparação com o Bispo Júnior e dizer assim, ô amada, que se entrar vai dar problema, em casa não dá, você não vai poder ter, infelizmente a gente não vai poder botar não, bota só como é que é, um molhinho vinagrete, separadinho do lado, se tiver aqui em casa eu vou passar mal, e a gente vai ter altas brigas aqui, então a gente já, ele, não, eu como na rua, ótimo, coma na rua, o bichinho nem come mais, tadinho. É mesmo? Quase não come. Porque deixou de comer, aí Acaba fica, se não vira mais o acostumando. hábito, acaba acostumando o paladar. Agora, quando tem que ele come, o bichinho chega, Se aí ele lambuza. fica assim, aí faz aquele negocinho, aí se arrepia toda. Eu falei, ô bichinho, tem cada dó. Mas eu não consigo ter em casa. Sim. E eu acho que na preparação de um casamento, de tudo, se a gente não tiver um tempo de renunciar a alguns gostos da gente, Sim. algumas coisas em prol de que aquilo continue funcionando, de que as coisas deem certo. Eu acho que também, não sei vocês, assim, né, se teve alguma coisa alimentar ou não, espero que não, mas sempre tem alguma coisa na qual a gente precise ceder Sim. para fazer a coisa dar certo, né, e decidir continuar, porque senão... São os acordos. Lá em casa a gente brinca que a gente não briga por comida. Ó, Porque nós temos gostos bem diferentes. é? É. Então, tem coisas que lá em casa só o Marcelo come, coisas que só eu como. E, assim, uma das coisas que também eu acho que é um segredo para a preparação é o diálogo. É uma coisa que eu aprendi no casamento, é que a gente precisa falar. Nós, mulheres, e eu me incluo nelas, a gente quer muito que os homens adivinhem. A gente tem muito essa expectativa. Sim, muito. A gente cria essa expectativa, né, na mente. E que eu eles vão sou uma fazer. pessoa que eu falo, eu costumo falar. Só que eu aprendi que tudo depende do como. Então, às vezes, quando eu estou chateada, eu prefiro não falar naquele momento, mas em algum outro momento ele vai Sim. saber, né, sobre o que eu penso, sobre, né, o que eu não gostei ou o que eu gostei muito. Então, esse momento sempre eu encontro. Então, quando antes da gente casar, a gente conversou muito sobre alguns acordos que eram necessários para a gente, Tem uma né, dar boa certo. E convivência. claro que ao longo do tempo as coisas vão acontecendo, a gente vai se conhecendo e Isso. novos acordos são feitos. Então, acho que foi sabedoria do Bispo Júnior abrir mão do coentro, né? Antes do foi, coentro do que antes da do Bispa coentro. Tati. Antes do coentro, amada. Imagina me perder? Jamais. Perder pro coentro? Não, pode dizer de jeito nenhum, gente. Isso aí não entrava nem no acordo. Esse coentro não tinha acordo nenhum com ele, não. O
O diálogo é muito importante e eu sou muito verdadeira. E eu falo e falei. E Pablo, ele não, ele sabe o momento de chegar, de falar, a maneira, tudo certinho. E eu aprendi muito. O tempo, a saber esperar, a hora certa de falar, continuar na verdade. É isso. Mas É importante. mas o tempo, a forma que você fala, isso também é muito importante. É interessante a gente tratar, né? Que são, assim, são duas coisas, né? A mesa, como a gente falou, e sem uma mesa não há o diálogo, né? Porque é um olho no olho, é o acordo, é o dizer, eu gosto, eu não gosto. Normalmente, a gente quase que 100%, eu acho, são pessoas que são opostas, literalmente opostas, né? Os temperamentos são opostos. Porque para Sim. poder a coisa se encaixar, não tem como você ser completamente igual a pessoa, porque senão você vai ter muita briga com a pessoa. Então, o melancólico, ele está muito bem com o sanguíneo, porque as qualidades que o melancólico tem, o sanguíneo não tem, o que o sanguíneo tem, o melancólico não tem, e vice-versa. Então, é literalmente a tampa e a panela, né? E sim, você tem a sagacidade de falar algumas coisas, mas em certos momentos vai precisar da sabedoria, da calma, paciência. Vai Pablo para você, calma, Ana. Aquela paciência toda. Aí vai Marcelo, calma, né? Então, assim, porque às vezes a gente pensa que não, mas esse equilíbrio é tão bom e é necessário, né? A gente também pensa em aprender, porque hoje as mulheres não querem aprender a ceder ou a lidar com os homens. Tipo assim, não, mas eu não tenho nada para aprender com ele. Ele que tem que aprender comigo. Rainha né, que é do tudo é ela? Tu não tem nada. Como assim? A dona da A verdade. dona, claro. Isso aí é porque a rua é dela, né? O mundo é dela. E O hoje, umbigo, então, nem se fala. e hoje é assim, eu lembro na pandemia, Pablo, ele recebeu muitas mensagens de colegas de trabalho, amigos que se separaram na pandemia. Muitos, muitos mesmo. Não foram E eu me poucos, não. perguntava como assim essas pessoas eram casadas, porque a pandemia foi uma relação. Quem não tinha relação teve que ter relação. Exatamente. E o casamento é abrir mão, são renúncias, é o diálogo, é a mesa, é a preparação. Com certeza. E sem isso, assim, aí você pode entrar assim, Tati, mas não tem a cama? Não tem o quarto? Tem a cama, tem o quarto. Mas antes de chegar a cama e o quarto, teve que ter o começo, teve que ter o olho no olho, teve que os olhares tiveram que se encontrar, depois as ideias, os princípios, os valores tiveram que se encaixar, né? Então, literalmente é uma construção de uma casinha, é o fundamento de uma casa, é o começo de tudo. E nesse começo é que você vai saber se esses materiais que ele carrega e que você carrega estão aptos para se misturarem. Será que está pronto para fazer um cimento bom? Vai ser só a parte dele que vai estar lá fazendo o trabalho árduo ou vocês vão os dois dividirem as tarefas e construírem essa base sólida? E eu acho que isso tudo faz uma diferença, né? Quando a gente entra num casamento, a gente precisa ter essa base sólida, né? Eu brinco, eu casei muito nova, eu casei com 20 anos, né? E assim, eu não recomendo, amigas, que vocês casem com 20 anos de jeito nenhum, porque falta maturidade, falta tempo mesmo, sabedoria. Acho que eu literalmente casei nova, né? Mas ao mesmo tempo, assim, hoje eu penso assim, será que eu poderia ter feito tantas coisas diferentes? Poderia. Eu acho que o início do meu casamento, né, não foi um mar de rosas. A gente teve muitos embates, porque Júnior tem 8 anos de diferença de mim. Tinha tido muitas outras experiências das quais eu nunca tinha tido. E isso, né, não sei vocês, mas para mim teve problemas no casamento para eu administrar. Eu entrei no casamento muito ciumenta, muito ciumenta. Não tinha a base do conversar. E isso estremeceu as nossas estruturas no início, até que eu comecei a orar. E eu entendi que faltava em mim a sabedoria de entendê-lo, faltava em mim o tempo de eu
acalmar e tentar entendê-lo, porque eu era completamente diferente dele, eram culturas diferentes, eram famílias diferentes, então, assim, eu tinha crescido no lar só com minha mãe, né, ele já tinha um lar com uma família muito grande, né, com irmãs, tal, coisas que eu não tive, então, por exemplo, eu não sentava na mesa, né, meu momento com minha mãe era na sala, com a TV ligada e a gente comia assistindo televisão e conversávamos, mas era assim. Então, não tinha o sentar à mesa. Por minha mãe ser médica, era tudo muito rápido. Então, às vezes, minha comida com ela era no hospital, no meio de um plantão. Então, assim, eu não vivia o tempo de mesa. Então, para mim, isso aqui era muito estranho. Era poucas vezes que eu sentava à mesa e tinha muitas pessoas à mesa juntas. Então, isso fez com que o meu casamento, no início, fosse muito estremecido. Eu não tinha isso. Ah, Tati, você sempre foi organizada. Mentira que eu nunca fui organizada. Eu comecei. Não, mas é bom falar. Porque as pessoas verdade. acham que a gente nasce pronta. E não, houve uma preparação. Nessa preparação foi quando eu engravidei de Atila Neto. Nós morávamos num apartamento e precisamos vender ele porque a gente queria ir para um outro apartamento. E nessa do vender, na transição de um apartamento para o outro, nós fomos parar num quarto e sala. E era um quarto, gente, era um quarto e sala ovo. E eu engravido. No meio desse processo, Tatiana engravida. Eu fazia 2 faculdades, estagiava, né? Então não trabalhava ainda, né? Só literalmente estudava. Grávida, com 22 anos de idade. Não tinha nenhuma amiga grávida também. Então era aquela loucura, porque assim, cadê para dividir, né? Assim, amiga, ou desabafar com alguma outra que já tivesse tido, enfim, não tinha amigas, né, que tivessem grávidas. Então muitas coisas eu disse: "Não, que tá ótimo, tá maravilhoso", e ó, estudando, estagiando e tal. Até um tempo que eu precisei olhar minha casa, olhar minha barriga crescendo e dizer assim: "Meu Deus, ele não tem quarto". E começou a me bater o desespero. Eu comprei um enxoval e eu não tenho onde botar. E aí eu comecei a pesquisar se tinha uma fórmula mágica de organizar as coisas melhor dentro de casa, porque eu ia ter um bebê e eu ainda ia morar naquele lugar, na expectativa que antes dele completar 1 ano eu já teria saído. Mas eu já digo para vocês que foi quase com 2 anos que eu fui pro apartamento. Eu fiquei 2 anos com um bebê pequeno dentro de um quarto-sala. E como é que eu vivi esse período com uma criança, com quarto e sala, com um monte de tralha de criança filho de primeira vez, a gente compra um bocado de coisa que a gente não usa. Porque nos dão essa. Eu tenho até a lista aqui, porque será na próxima. Vocês vão ver que é o próximo episódio, amada. Tem uma lista. Gente, uma lista de enxoval de bebê não é para qualquer um. É muito demais isso aqui. Eles não usam metade disso aqui. É fato. É literalmente fato. Isso aqui. Eu não sei quem foi quem criou isso aqui, mas o fato é que alguma mãe precisa resolver essa lista para as mães que vêm por aí não terem esses problemas. A gente bota muita coisa, não é fora, mas a gente acaba doando muita coisa. Nunca usou. Gente, fralda. Calma na hora de dar fralda. Porque fica os pacotes. Ah, mas você dá pro outro. É legal, é legal. Mas assim, gente, a gente não tem lugar. Eu não tinha lugar para botar as fraldas da criança. Ou eu entrava dentro da casa, ou eu tinha as fraldas do bebê estocado, não sei aonde, em cima da minha cabeça, porque não tinha lugar. E aí eu fui procurar na internet e aí eu descobri que nos Estados Unidos tinha uma onda de personal organizers, que eram profissionais de organização da casa. Aí lá vai a Tatiana enlouquecida estudar. Não, eu preciso de um negócio desse na minha casa. Meu Deus, olha como é que arruma uma gaveta. Não sei o quê. Não, eu preciso de uma mulher dessa para minha vida. E eu não achei uma mulher dessa na minha vida. E aí comecei a ficar naquela ânsia. E aí eu comecei a fazer curso, e eu me tornei a mulher que eu queria para minha vida, para me ajudar, e eu acabei eu mesma me tornando a mulher que eu precisava ser. E nisso começou a minha fase com a organização, e de entender que eu precisava botar a mesa, de entender que eu precisava de vez em quando, por mais que eu não fosse chefe, masterchef, ir para a cozinha, preparar alguma coisa, fazer cada gororoba. Você não tem noção, o Bispo Júnior passou muito trabalho comigo mesmo, me perdoe, em nome de Jesus. Me libere esse perdão para eu não ter problema. Porque eu fiz muita coisa ruim. E ele fazia assim, a cara,
tá delícia, mentira que tava horrível, nem eu conseguia comer, mas eu fingia que eu tava gostando, mas eu não gostava, né, da comida. Mas era só porque eu queria trazer esse ambiente familiar do qual eu nunca tinha tido. Então, eu nunca tinha tido essa experiência. Então, foi muito importante para mim essa trajetória de entender que eu fui para um ambiente pequenininho, que eu precisei ter uma preparação diferente para a chegada do meu filho, que eu precisei organizar as coisas antes dele chegar, porque se ele chegasse naquele ambiente, ou era eu, ou era ele, ou eu ia mandar o pai embora. Fato, porque não ia ter espaço para os três ali ficarem. As fraldas, então, com certeza não teria espaço nenhum. E de entender que eu não precisava de uma lista toda como essa, apesar de ter comprado tudo, a maioria ficou em caixa. E eu acabei não usando. Então foi muito importante entender que viver esse momento de preparação é algo especial. E a gente precisa ter esse começo, a gente precisa, né, olhar para os olhos do um do outro e dizer: daqui acabou, agora é tempo da gente começar a viver um novo tempo, criar essa base para a gente então construir a casa juntos e no final a gente ter, né, o nosso telhado aí completo e pronto, preparado para receber Sim. tudo aquilo que Deus já tem preparado para nós. Verdade. Então, Deus te deu tempo para você se preparar para ser mãe de 2 e Oh. ter uma casa maior. Mas eu ter uma casa, mas se eu convivi numa casa pequenininha. É isso. É porque você preparou ali, você Exatamente. aprendeu como cuidar, né, do espaço. Exatamente. E hoje é engraçado que a gente está numa casa maior, obviamente, né? Hoje minha mãe também mora comigo. E hoje eu vejo, assim, sabe, o cuidar de Deus, assim, tantos detalhes, assim, meu Deus, como é que eu vivi numa casa com quarto e sala. Mas é possível, viu, gente? Basta você querer e basta ter esse tempo de preparação. Mas é uma decisão, né? Você querer preparar as coisas, você cuidar das coisas. Tati, Bispa Tati, quando eu e Pablo fizemos o discipulado, nós estávamos preparando o nosso casamento. Quando terminamos para se batizar, não, só pode se batizar se vocês estivessem casados. Uhum. E Pablo olha para mim e fala: vamos abrir mão do nosso casamento pra gente se batizar logo. Da festa, né? Sim. Da festa. Vamos Sim. abrir mão da festa pra gente se batizar logo. E a gente casa no civil, tá tudo certo. Eu falei, então vamos. E aí a gente abriu mão da festa. Casamos no civil e nos batizamos. E foi algo tremendo. Muito tremendo. E por que eu tô falando isso? Porque eu abri mão de um sonho. Quem é que não quer casar com uma festa, né? Vestido de noiva. Só que eu entendi que ele estava com aquela sede de Jesus, sabe? De estar na presença do Senhor e tinha que ser naquele momento e Deus preparou, foi tudo muito rápido. Nosso casamento foi lindo, foi no civil, foi lindo. Nos batizamos, graças a Deus estamos até aqui. O Senhor tem nos ajudado. E é isso. O casamento é uma preparação. É uma preparação. E a gente te convida a estar acompanhando essa série de estudos. Hoje a gente encerra aqui com gostinho de quero mais. Então, a gente passa aqui um tempinho tão gostoso, né? Então, a gente pede que você curta, compartilhe, né, esse episódio. São 3 episódios, né, online e 1 presencial. Então, a gente já te aguarda no dia 28, agora do mês de maio, para a gente estarmos juntas, né? As meninas também vão estar aqui juntas para te abraçar, né? Para te recepcionar, para estar com você, para compartilhar. Eu vi um pouquinho também da sua história de preparação, né? E te dizer que sim, tudo aquilo que a gente já viveu é possível viver desde que a gente viva escolhendo a melhor parte, que sim, é estar aos pés de Jesus. Então, obrigada, minhas lindas, por vocês estarem aqui comigo fazendo esse primeiro episódio. E nos esperem para mais um episódio que está chegando por aí, que agora vai ser sobre a surpresa. Então, a gente falou sobre o começo, agora vamos ter a surpresa. E no terceiro episódio vamos falar sobre o enxoval. Sim, vamos tratar do enxoval. Eu acho que vai ter muito assunto nesse do enxoval. Vamos ver se a gente consegue fazer em menos tempo aí do que previsto. Um beijo para vocês, Deus abençoe e até mais.